Olá, eu sou a Simone, mãe da Manuela de 5 anos. Sou Kid Coach familiar e escolar, formada pelo Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil. Sou facilitadora do Programa de Educação Emocional Jornada das Emoções e pedagoga em formação. Bom, eu atuo junto a famílias e educadores como facilitadora na aquisição de novos comportamentos e habilidades socioemocionais. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre rotina e combinados com as crianças. Mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como você vem sentindo tudo isso que está acontecendo? E de que forma você está passando isso para o seu filho? Né? A forma com que a gente recebe, interpreta aquilo que acontece, ela influencia diretamente na forma que nós lidamos com os sentimentos dos nossos filhos, né? Então, observe como toda essa situação está impactando em você. O que você está pensando sobre isso? Como você está se sentindo? E de que forma você vem agindo, reagindo a tudo isso? Né? É importante a gente gerar essa reflexão, já que a gente vai falar aqui de organizar o dia, de rotina, para que a gente saiba exatamente como tudo isso que está acontecendo está rebatendo na gente, né? Porque a gente sabe que a forma que rebate aqui, a forma com que a gente está sentindo, né, é a forma que vai influenciar como nós vamos lidar com os nossos pequenos. Então é muito importante você se observar, prestar atenção, né, e ver tudo o que está acontecendo dentro de você, para que assim você consiga realmente se organizar. Sabe, quando a gente está organizado emocionalmente, a gente consegue observar, né, como aquilo vem para a gente. E o que facilita nisso? A gente consegue, observando isso, a gente consegue se cuidar, né, e arrumar a melhor forma de agir. Então a gente consegue criar estratégias para driblar aquilo que está acontecendo com a gente. Então é bem importante essa reflexão, né? Nós estamos vivendo um momento bem intenso, né? De convivência intensa, estamos imersos aí a um dia a dia, a uma rotina do dia a dia que nunca vivemos antes, né? Temos aí crianças que não sabem o que é ficar 24 horas, o que é estar 24 horas por dia com os seus pais. E por isso também há uma euforia, né? Essa energia da criança que a gente fala, nossa, a criança não para quieta, é energia para dar e vender. É porque além da energia natural da criança, tem uma outra energia que está aí, da alegria de estar com seus pais dentro de casa. Então, a gente precisa conter tudo isso, né? Então, esse momento é importante também para nós olharmos para os nossos relacionamentos, né? Não só com o marido, mas principalmente, como a gente está falando aqui hoje de filho, com os nossos filhos, né? Cuidar, né? Zelar por esse relacionamento que acho que de repente antes, né, dessa quarentena, de repente para muitas famílias fica um pouco, não é perdido, mas um pouco, como eu vou dizer, não muito intenso e talvez não conseguisse prestar tanta atenção, né, ver tantas coisas como nós podemos ver hoje, por estarmos ali 24 horas por dia juntos. Então muita coisa a gente vai perceber, muita coisa a gente vai conseguir tirar e perceber, nossa, meu filho pensa assim, nossa, o meu filho faz dessa forma. Coisas, detalhes, pequenos detalhes que antes, de repente, passavam despercebidos pela gente. Então é um momento único que vem com muita preocupação, mas também a gente pode tirar um grande proveito disso tudo, né? Principalmente nessa coisa de zelar, cuidar da nossa relação, né? De pai, de mãe com filho. Isso eu acho que essa questão de cuidar das relações, da gente, dessa convivência, dessa harmonia, é o mais importante, né, disso tudo. Então, que isso tudo venha para nos dar muito aprendizado, mas também venha para nos encher muito de coisas boas, de amor, de esperança, de tudo isso, né? Então, assim, falando, né, desses tempos que estamos vivendo, dessa quarentena, a gente passa aí por algumas fases, né? Nós passamos pela fase da negação, né? De não acreditar muito naquilo que estava acontecendo, pela fase da raiva, de ficar irritado, de né, ficar meio revoltado
com toda essa situação, não acreditando muito e meio que desesperado, preocupado. A fase depressiva, né, da depressão, de ficar triste, de vir aquela tristeza, de não estar vendo ninguém, enfim. E também a fase da aceitação, que é quando a gente olha para a situação e vê, é isso mesmo, né, é o que temos para hoje, então temos que aceitar. E aí, as medidas que eu trago aqui para vocês hoje para diminuir os efeitos, né, dessa quarentena, para diminuir esses efeitos, para melhorar a sua dinâmica familiar. Né? Eu não vou dizer que é fácil, tranquilo, não é, muita gente tem essa dificuldade para fazer isso, mas eu posso dizer que quando feito, vai te ajudar a ter mais leveza no dia a dia. Né? É uma coisa simples, mas que às vezes a gente olha e acha que, nossa, não dá para fazer, é um absurdo, e não é. Basta tirar um tempinho, sentar, sabe, para se organizar. Por que é importante essa rotina? Essa rotina ela é importante porque ela cria uma previsibilidade para a criança e para você também, né? Então isso acaba ajudando nessa ansiedade de não saber como vai ser, o que vem por aí. Então ela ajuda nisso, no controle dessa ansiedade, né? Traz segurança para o ambiente, para a criança, para a gente, para todo mundo. Então ela tem esse poder de auxiliar, né, e de nos ajudar a nos mantermos assim seguros e sabendo, né, do que vai acontecer. Então, não é para a rotina trazer mais um peso para você, não é para que você, eu tenho que fazer rotina, né, eu tenho que criar uma rotina. Isso não é para te trazer um peso, muito pelo contrário, é para deixar o seu dia mais leve. Né? Então, a primeira questão aí da rotina é você organizar o seu dia. Né? E para que organizar o dia, Simone? Para que fazer isso, né? Para que você possa fazer as coisas que você precisa fazer e também as coisas que você quer fazer. Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você pode até anotar aí, é pegar uma caneta, um papel e anotar. Faça uma lista de 5 coisas que você ama fazer. Né? De pelo menos 5 coisas que você ama, que você adora fazer, que você tem prazer em fazer. Depois você vai listar coisas que fazem a sua criança, fazem bem para a sua criança, que a sua criança fica feliz em fazer. E depois você vai olhar para a sua rotina, olhar para o seu dia a dia. E desde a hora que você levanta até a hora de você deitar, dormir, como que está sendo o seu dia? Então, para que eu vou olhar para o meu dia, Simone? Para que? Muita coisa para fazer. Para que você perceba exatamente isso. Se aquelas coisas que você listou, que você ama fazer e que fazem bem para o seu filho, estão cabendo nesse dia a dia aí. Se não está cabendo, tem que fazer caber. Então, para isso que é rotina. Para fazer caber, é coisa que faz bem também. E não só as obrigações do dia a dia, mas coisas que te deem prazer. Né? Então, você precisa avaliar para isso. Então, você vai anotar isso para você conseguir enxergar. Então, você de repente vai perceber que precisa, que seu filho precisa dormir um pouco mais cedo, ou que você precisa ter um horário para brincar com ele, ou que ele precisa ter um horário para estudar. Então, você vai começar a perceber, né? Como que tá o seu dia, o que tá, o que não tá, o que tá cabendo aqui, o que eu tenho feito. Às vezes você tá dando muita importância por uma coisa e deixando outras para trás. Então é importante olhar para isso, né? Então às vezes é importante porque aí você vai ter um horário ali para trabalhar, então você vai trabalhar sabendo que é hora para trabalhar, né? Vai brincar sabendo que é hora para brincar, né? E não vai estar ali brincando com a criança achando que tinha que estar trabalhando. Né? Então, senão você pira, você tá ali fazendo uma coisa, meu Deus, mas eu tinha que estar fazendo outra. Quando você cria uma rotina, você não precisa ter essa preocupação e pode estar por inteiro naquela atividade que você está fazendo naquele momento. Então, para isso é importante a rotina. Então, olha só, eu fiz aqui uma rotina para mim no início dessa quarentena. Primeiro a gente fica naquela, nossa, será que vai ser isso mesmo? Naquela fase da negação, né? E depois a gente vê, não, é isso mesmo. Então, a gente tem que se organizar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu anotei numa folha de papel mesmo, tá?
Eu anotei aqui, ó, horário e o que eu tenho que fazer. Tá? Pode fazer de qualquer forma, onde você quiser, né? Eu anotei nesse papel, eu gosto de colar em post-it e tal, mas como a gente não tá podendo comprar nesse período, não tem pra, né, onde comprar, eu anotei numa folha mesmo. Por quê? Escrevo aqui porque é mais fácil para visualizar e para que eu possa internalizar isso aqui, né? E aí tô na dúvida, tem ali, tá ali anotadinho, né? Então eu coloquei aqui, ó, às 8 acordar, 8h30 café da manhã, 9h30 fazer uma atividade física, 10h30 uma atividade da escola, fazer atividade da escola com a minha filha, 11h30 preparar o almoço, depois almoçar, 1h30 home office, né? Fazer o meu trabalho, 3 horas da tarde um lanchinho, depois brincar junto com a minha filha, depois vem o momento da nossa oração, depois o jantar, depois umas atividades mais calmas, a gente faz um diário da gratidão aqui também, depois deitar com ela, fazer todo o preparo para deitar e a gente tá deitando umas 9h30 da noite, dormindo, e depois eu tenho aí meu tempinho livre para ler ou para assistir uma série ou um filme, né? Porque foi uma das coisas que eu anotei que me fazem bem, é assistir um filme. E eu não estava conseguindo assistir. Então, botei ela para dormir mais cedo para que depois eu pudesse assistir tranquilamente ali o meu filme. Então, essa, gente, é a minha dinâmica, mas é só para vocês terem uma noção. Mas isso aqui cabe na minha dinâmica familiar. Na de vocês pode ser outra. E tudo bem por isso. Não tem que ser igual à minha. Isso é só um exemplo para você ver que é possível você fazer, é possível você estabelecer uma rotina de acordo com as suas necessidades. E por isso é tão importante você listar aquelas coisas para organizar o seu dia. E o que é importante é isso, né, gente? A gente descobrir o que nos dá energia. Então, procure ver o que te energiza, né? Às vezes você tá lá, né, não tá legal, aquele dia não tá bom, tá puxado, você não tá bem, e é normal, tudo bem acontecer, a gente não vai estar 100% o tempo todo. Então você precisa descobrir algo que te dê essa energia. Ou você vai para um outro lugar da casa, né, um outro canto da casa para respirar, para meditar, ouvir uma música, ou dançar, ou beber um copo d'água, não sei. Você precisa descobrir aquilo que te renova, né? Ou ficar uns minutinhos quieta, sem falar com ninguém. Então isso você precisa descobrir, para que você use esse recurso na hora que você tá quase explodindo ali, o que é super normal de acontecer. A gente sabe que nesse período estamos com muitas funções, então é normal, né? Aquela hora que, ai, eu não tô aguentando. É muito legal, amo meu filho, mas hoje eu não tô aguentando. Isso é super normal, né? Mas a gente tem que dar aquele tempo e voltar, né? Então, assim, descobrir algo que te renove ali. Isso é bem importante. E não se sinta culpado por se sentir assim, por estar de saco cheio hoje, porque hoje eu não tô aguentando. Não se culpe, né? Não se cobre demais, né? Então, assim, essa rotina vem justamente para ajudar nisso, tá? Não para te sobrecarregar mais. E mais legal que dentro dessa rotina é organizar a rotina com a sua criança. Então, assim, é um segundo passo aí, né? Você já organizou, já olhou para o seu dia, já viu tudo que você precisa fazer, enfim. E aí sentar com a sua criança e criar um quadro de rotinas. É uma ferramenta super valiosa da disciplina positiva, que ajuda exatamente nisso, né? A criar um ambiente previsível para a criança, trazendo segurança para ela, né? E estimula muito a cooperação da criança, sabe? Auxilia também na construção da autonomia da criança. Então, você pode construir esse quadro de rotinas com seu filho. Então, primeiro você vai chamar o seu filho para uma conversa, né? Então, você vai conversar, olha, filho, nós estamos em casa, você sabe por qual situação, provavelmente, né, todas as crianças sabem, né, por conta do coronavírus, e é uma situação que ninguém esperava, porém, temos todos que ficar em casa para nos proteger. Porém, a gente não está de férias, né, nós estamos em casa, a mamãe continua trabalhando de casa, você continua tendo atividade da escola, só que agora a gente não sai, a gente está fazendo tudo isso de dentro de casa. E para que o nosso dia não seja estressante, para que a gente consiga realizar tudo que a gente precisa realizar, a gente precisa, a mamãe precisa da colaboração de todos, né? Inclusive a sua, porque todo mundo faz parte dessa casa,
todo mundo faz parte, todo mundo tem que fazer, cooperar, colaborar, para que a nossa casa fique em harmonia, para que a gente consiga se dar bem, para que tudo corra bem. Todos fazem parte, todos têm a sua obrigação. A mamãe tem as obrigações, você também tem as suas obrigações, o papai também tem. Então, olha que legal, tem uma ideia muito bacana para a gente construir isso e para te ajudar a lembrar das coisas que você precisa fazer. Porque imagina, se a mamãe fizer tudo, se a mamãe não dá conta de fazer tudo. E outra, a gente acaba não tendo tempo de ficar junto. Porque se a mamãe tem que fazer tudo, né, a mamãe não consegue ter tempo às vezes para brincar com você, né? Então a gente precisa organizar. A mamãe precisa da colaboração de todo mundo. E aí você convida. Então eu tenho uma ideia bacana aqui, vamos fazer para ajudar nesse dia a dia? Vamos construir um quadrinho das atividades que você tem que fazer? E aí provavelmente a criança vai ficar super animada de fazer, porque você vai chamar ela para construir alguma coisa, né? E que é algo bem lúdico para ela. Então você pode começar a perguntar, vamos pensar, o que você faz na hora que você acorda? Né? Aí ele vai falando, na parte da manhã, o que você precisa fazer? Aí depois, e vai anotando mesmo, tudo que a criança vai falando, você vai anotando. E aí depois, você constrói esse quadrinho. Esse quadrinho pode ser figuras ou fotos da criança realizando as atividades, e aí você põe ali na sequência, né? Pode ser desenho, pedir para que ela desenhe, e ela vai fazer os desenhos e põe ali na sequência. Ou então, a criança que já escreve vai querer escrever e ilustrar, ok, da forma que fizer mais sentido para ela, para vocês. Então, você vai ajudar, mas é isso tudo construindo em conjunto com a criança, tá? Não adianta chegar com um quadrinho pronto, olha, que você tem que fazer isso aqui. Posso te dizer que ela vai olhar para aquilo ali, olha, e não vai dar em nada. Esse quadro sendo construído em conjunto, ela vai se sentir pertencente, ela vai se sentir tomando decisões, sabe, da vida dela, da rotina dela. E aí, nesse meio tempo, você vai estabelecendo combinados. Então, você pode falar e dar opções de escolha, sabe, para que ela se sinta tomando decisões. Então, você pode até fazer pedir para ela fazer uma escolha. Olha, tarefa de casa, você prefere fazer na parte da manhã ou à tarde? Claro, dentro da possibilidade que dá para você também, que é uma forma que ela escolha e que não fique ruim para você. Mas ela vai se sentir decidindo, sabe? O banho. Filho, você prefere tomar o banho aqui no meio da tarde ou no finalzinho ou antes de dormir? Sabe? Faça com que ele decida, sabe? Tome essas pequenas decisões e aí você vai ajustando. Ah, filho, mas olha, isso aqui para a mamãe, nesse horário a mamãe não tem como. Então, será que a gente pode trocar para esse horário? Que tal botar aqui? Dê sugestão se não ficar bom para você, sabe? Acate as ideias dele. Fala, que legal, isso mesmo, nesse horário é muito bom. E vai estabelecendo. E esse quadro de rotinas é ótimo, um recurso super útil para você que quer colocar horário para as refeições, para o uso dos eletrônicos, né? Para esses hábitos de higiene, de escovar dentes, tomar banho. Então, é um recurso muito, muito útil e que a criança realmente, ela entra nesse contexto, porque ela está construindo isso junto com você. Então, é muito importante ser feito junto com ela, numa conversa agradável, descontraída, em que vocês possam estabelecer o que fica bom para a dinâmica familiar de vocês, ok? Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o quadrinho aqui com a minha filha, tá bom? Então, gente, esse aqui é o quadro de rotinas da Manu. Hoje em dia, que ela tá maiorzinha, tem 5 anos, nós dividimos aqui por manhã, tarde e noite. Mas quando ela tinha 3 aninhos, eu fazia com ela, comecei fazendo da parte da noite, que era depois que ela voltava da escolinha e que eu tinha uma necessidade de estabelecer melhor uma rotina com ela. Mas então, desde os 3 anos, ela está acostumada a ter o quadro de rotinas dela. E hoje ela com 5 anos, nós fizemos isso, né, manhã, tarde e noite para facilitar, porque são mais atividades, né? Ela já tem mais coisas para fazer, então nós fizemos dessa forma. Esse papel aqui que nós usamos, ele vem num livro muito legal que nós ganhamos,
Mas quando não tem, a gente utiliza mesmo folha branca e ela desenha. Aqui, ela acabou desenhando aqui o que ela faz na manhã, então ela entende todos os desenhozinhos que ela faz, né? Então ela colocou aqui ela acordando, tomando café da manhã, aqui acho que é trocar de roupa, fazendo exercício comigo, fazendo atividade escolar, né? Aqui à tarde ela colocou aqui o almoço, é o momento que ela vê TV, né, o lanche da tarde, andando de bicicleta, que ela adora. Aqui ela desenhou um terço, porque é o momento que eu faço oração, e aí ela faz oração comigo. Aqui à noite, né, tomando banho, aqui acho que é brincando, jantando, escovando os dentes, né, indo ao banheiro, e aqui dormir. Então, ela já segue isso, ela mesma que desenhou. Aqui, nesse livro que nós ganhamos, tem umas estrelinhas, então ela interage aqui com o quadrinho. Ela, no final da manhã, vem aqui, né, e marca um adesivo nas atividades que ela já realizou. À tarde também, à noite também. Lembrando que pode ser feito, né, com folha, ofício, da forma que vocês acharem melhor e que fizer mais sentido para vocês. Então, esse é o quadrinho dela e ela interage muito bem com esse quadrinho e auxilia muito para que ela saiba a sequência das atividades dela nas partes, né, do dia. E o importante é que esse quadro fique num lugar visível, né? E em vez de nós mandarmos o que a criança tem que fazer, né, com aquela imposição, nós podemos apontar para o quadro e fazer uma pergunta curiosa, né? Então falar, filho, e agora? Qual é a tarefa que vem ali de acordo com o quadrinho? E a criança vai aprendendo a seguir por ali aquela sequência das atividades dela, né? Então, lembre-se também de que esse quadro de rotinas não é um quadro de recompensas, ok? A gente não vai premiar a criança por ter conseguido, por ter feito tal tarefa, por ter feito tudo, tá? Porque a recompensa vai induzir a criança a pensar o seguinte: eu faço isso para ter aquilo, né? Então ela fica com aquele conceito de sempre fazer algo em troca de alguma coisa. Fazer alguma coisa para ter algo em troca. Então isso não é legal. Nós temos que estimular pelo simples fato de que é uma tarefa e ela precisa criar ali autonomia para fazer sozinha e aquela autorresponsabilidade também. Então isso é bem interessante. Não criar recompensas. A gente vê muitos quadrinhos por aí de recompensas, principalmente na internet para vender, e isso realmente não é bacana, porque você acaba estimulando a criança a fazer alguma coisa para ter outra coisa em troca, tá bom? Bom, sobre os horários, né? Como eu falei, não precisa ser aqueles horários, né? O horário pode ser flexível, eles podem ser flexíveis, o quadrinho da rotina do seu filho também pode ser flexível, né? Nem sempre a gente vai conseguir seguir a risca, o que é importante é a sequência. Porque quando a criança ela começa a se habituar, por exemplo, antes de dormir, que ela vai tomar banho, vai jantar, vai escovar os dentes, vai ler um livro e vai dormir, o corpinho dela vai se preparando para aquilo. Essa sequência traz isso para a criança começa a se acostumar, sabe? E isso é importante porque isso vai, o corpinho dela e a mente dela vai se adaptando a isso, né? Então é super importante, né? Você seguir aquilo para que as coisas aconteçam. E o horário muitas vezes vai ser flexível, né? Mas se você falasse, mano, e se eu tiver dificuldades que meu filho siga aquele quadro de rotinas? Bom, eu posso te dizer o seguinte, por exemplo, né, a gente vai ver aí, mesmo com o quadro de rotinas, às vezes nós vemos aí crianças com problemas para a hora de tomar banho, que você precisa pedir 1000 vezes e a criança não vai, né? A gente vai ver isso ainda, e principalmente, e não é porque botou o quadro, gente, é que de um dia para o outro a criança vai realizar tudo de uma forma impecável, não, tá? Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas vamos supor que lá no quadrinho de rotinas o banho esteja para as 18 horas, tá? Você colocou lá com a criança, às 18 horas determinaram que é o banho. E aí, vai ter dias que vai atrasar um pouquinho, vai ter dias que vai ser um pouquinho antes e tudo bem. Agora, num dia que passar muito, por exemplo, às 8 da noite, a criança ainda não tomou banho, você
pode falar o seguinte: olha, você não está atrasado para o banho, então hoje não vai ter a contação da história antes de dormir. Isso é uma consequência direta. Ela tem que aprender que toda ação, né, tem uma consequência, mas uma consequência direta, tá, gente? Porque se eu falo assim, se você não tomar banho agora, você vai ficar sem sobremesa, qual é a relação do tomar banho com a sobremesa? Não tem nada a ver, né? Então isso não gera aprendizado para a criança. Então o ideal é você mostrar para ela a consequência lógica. Ela atrasou para tomar o banho, então vai ficar tarde para ler o livro, né? Então você pode inclusive falar isso, né? E por exemplo, quando ela for deitar mesmo, de fato, você reforçar isso com ela. Olha, hoje não vai ter a contação da história, porque você se atrasou para o banho e acabou ficando muito tarde. Eu espero que amanhã você consiga tomar o banho no horário para que a gente possa ter esse momento da leitura e você escolher a historinha que você quiser. Ponto, com firmeza. E a criança percebeu, puxa, eu não pude ler, não tive a história porque eu me atrasei para o banho. No dia seguinte, com certeza, ela vai tentar não se atrasar, né, para que ela possa ter essa leitura, para que ela possa ouvir essa história, né? Então, é muito importante isso, você frisar isso com a criança, sabe? E nunca, tendo o quadrinho, tentar não ficar impondo, tem que fazer isso agora. Mostra, guia ela para o quadro, faça uma boa pergunta, sabe? Filho, olha, pelo quadrinho, olha, o que você precisa fazer agora mesmo, hein? Porque o seu filho não vai aprender de um dia para o outro a hora que ele tem que fazer. Você vai ter que dar uns comandos. Mas ao invés de impor e falar vai fazer, ajude ele a se comunicar com esse quadro. Faça perguntas para ele pensar, para ele ter que ir lá pensar e procurar agora isso. Porque senão o quadro não vale nada. Se você vai continuar na imposição, faça isso, faça aquilo. Então você tem que fazer de uma forma que o quadro sirva de um apoio para ele e fazendo perguntas, sabe? E não é de uma hora para outra, tá? Que vai funcionar tudo muito às mil maravilhas, não é assim. Você precisa ter paciência, né? Ter persistência e ter firmeza também. Então, paciência é uma coisa que se você não tiver, o recurso do quadro não vai ser útil para você. Então, o recurso do quadro é útil quando a gente tem paciência, quando estamos com paciência. Porque a criança, ela aprende por repetição. Você vai precisar persistir por um bom tempo até que ela consiga se integrar com isso, até que ela consiga fazer isso sozinha, sem um controle seu, sem um comando seu, sabe? Então, é você ter essa paciência, ter na hora essa sacada de não impor, não mandar, mas fazer ele pensar, o que você precisa fazer agora mesmo? Filho, olha, você está vendo muito ali a televisão, você já passou aí do horário, e agora? O que seria mesmo? Vamos lá ver no quadrinho? Né? Então, é estimular que ele converse com o quadro, que esse quadro seja um suporte, e para que daqui a um tempo ele possa fazer com autonomia, sem precisar que você lembre, de uma forma mais espontânea e natural. Bom, foi um prazer participar aqui do Festival Estar Bem. Espero que essas dicas te ajudem de alguma forma na sua vida e na prática do dia a dia com os seus filhos. E espero de coração que todos nós consigamos encontrar o equilíbrio para lidar com tudo isso que está acontecendo e com o que ainda está por vir, né? E que possamos nesse momento realmente fortalecer os nossos vínculos afetivos com os nossos filhos e criar memórias afetivas. Um abraço.